Então, pessoal, continuando a aula, agora iremos tratar dos atalhos que a gente mais utiliza no Excel para conseguir sempre ter a maior produtividade e otimizar o tempo, tá bom? O que acontece, pessoal? Então vamos voltar aqui na nossa área de trabalho, onde a gente tinha esses elementos aqui de exemplos, né? E aí o que acontece? Aqui eu não salvei esse arquivo. Ok, não vai ter necessidade de salvar ele agora. Ou melhor, vou salvar aqui em downloads, só para ficar salvo mesmo. Então eu venho aqui em downloads e aí eu vou colocar estudo 28/8/2024. Só um nome, só para ficar salvo mesmo. Perfeito, pessoal. Aí aqui eu vou colocar planilha de testes. E aí eu vou abrir uma nova aba aqui, vamos colocar atalhos do Excel. Primeira coisa, pessoal, primeira dica de otimização. Para você entrar em uma célula e poder editar ela, ou até mesmo em uma aba e poder editar o nome que está dentro dela, enfim. Para você editar os caracteres dentro de uma célula, dentro de qualquer área do Excel, você tem duas opções. A primeira é você dar 2 cliques. Você deu 2 cliques, automaticamente ela entra. A segunda, que é a que eu indico, que é sempre a gente vai lembrar, sempre a gente vai tentar fazer tudo no teclado, porque no teclado vai ser a forma mais rápida. É você clicar na célula que você quer e apertar F2. Automaticamente, na hora que você aperta F2, ó, o cursor ele já fica aqui, ó, piscando para você poder alterar da forma que bem entender, tá bom? Então essa é mais uma dica. Sempre que quiser alterar o nome de uma célula, o que está dentro da célula, você aperta na célula. Então, ó, tô com o teclado aqui, ó, nas teclas do teclado, nas setinhas. E aí eu quero alterar aqui o 1 para o 2, ó. Então, movimento aqui no próprio teclado, ó, sem mexer no mouse, aperta F2, coloco 5. Ou então coloco sem número. Enfim, vou deixar o 1 aqui mesmo, que é só como exemplo. Então, primeira dica, F2 você vai alterar o que está dentro da célula. Então, ó, aqui na planilha de teste, quando eu fui colocar esse nome, eu cliquei, ou você clica 2 vezes, ou você clica na aba e aperta F2. Deixa eu ver aqui se aqui. Não, aqui na aba em específico não dá. Aqui você realmente tem que apertar 2 vezes para ele conseguir habilitar a edição da aba. Mas nas células aqui você pode clicar no F2, ok? Então, pessoal, aqui ao lado a gente vai criar uma aba chamada Atalhos do Excel, onde eu preparei os atalhos que mais surgem, que mais são demandados no Excel. Então, o que acontece? Vou já utilizar algumas técnicas que foi passado para vocês. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai selecionar isso aqui e fazer só uma cópia dele. Então a gente não vai recortar, vamos apenas copiar e colar na nossa planilha lá, testes, tá bom? No caso em atalhos. O que acontece, pessoal? Mais uma dica. Para a gente selecionar toda essa planilha aqui, a gente teria várias formas de fazer. Uma delas, que é a mais intuitiva, seria você clicar na primeira célula e puxar o mouse até o final aqui. E aí solta. Pronto. Você selecionou o que você queria. Perfeito. Mas existem formas muito mais rápidas e fáceis de você trabalhar, que seria pelo teclado. Então aqui eu estou movimentando com o meu dedo nas teclas aqui da esquerda, direita, para cima, para baixo do teclado. Como que eu vou fazer, pessoal, para selecionar toda essa tabela de uma vez só no teclado, sem movimentar o mouse?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a setinha aqui do teclado, eu vou para a primeira célula da tabela, que é essa aqui, a ação. E aí eu aperto no Ctrl e Shift e seguro. Então, estou com os dois, o Ctrl e Shift segurado. E aí, ó, eu vou e aperto simplesmente na tecla da setinha para a direita. Então, quando eu clico, ó, apertei uma vez só. Automaticamente ele me selecionou tudo aonde tinha texto até o final. Que no nosso caso aqui em específico, foi até a coluna C. Se na coluna D, coluna E, coluna F, G, H, enfim, todas as outras tivessem textos, ou números, ou qualquer outro caractere, ele ia selecionar até essa última. Como não tem, ele selecionou só até a coluna C. E aí, então, a gente já selecionou as colunas que vão fazer parte da nossa tabela. Agora falta selecionar as linhas que fazem parte da nossa tabela. E aí, o que acontece? Ainda com o Ctrl e o Shift segurado, eu vou apertar na teclinha, na seta para baixo do teclado. Quando eu aperto nela uma vez, o que me acontece? Toda a minha tabela foi selecionada. E de uma forma rápida. E aqui é porque é uma tabela pequena. Agora vocês imaginam uma tabela de 1.000, 2.000, 5.000 linhas. O trabalho que você teria com o mouse seria muito grande, porque você teria que movimentar ele aqui, ó, até chegar no local correto. Já quando você vem com essa parte do teclado, você não vai ter mais esse problema. Então vou fazer novamente, ó. Eu seleciono aqui a primeira linha, a primeira célula que eu quero selecionar da minha tabela. Eu aperto e seguro no Ctrl, depois aperto no Shift, seguro os dois ao mesmo tempo. Segurei os dois ao mesmo tempo, eu vou simplesmente clicar uma vez na tecla para a direita e uma vez na tecla para baixo. Cliquei uma vez na tecla para a direita, ele já me selecionou a linha. Agora eu clico uma vez na tecla para baixo, ele já me selecionou toda a tabela. Então, perfeito, 100%. Agora o que acontece? Eu posso simplesmente dar um Ctrl C. Lembra da nossa aula que eu expliquei que o Ctrl C ele vai fazer uma cópia? Por quê? Porque eu quero deixar essas informações nessa tabela, nessa planilha que é atalhos no Excel. Ela está separada. Eu quero jogar na nossa planilha teste, mas quero deixar as informações aqui também. Então eu vou fazer uma cópia. Então eu aperto Ctrl e depois o C e venho aqui na minha planilha, ó, na planilha teste que a gente estava fazendo, onde a gente estava utilizando essas informações. Venho aqui na aba atalhos do Excel e eu clico aqui, ó, na primeira linha, na primeira célula e dou um Ctrl V. Pronto. Dei um Ctrl V, o que me aconteceu? Ele colou as informações que estavam na outra planilha. Então, ó, agora eu já posso vir aqui na planilha atalhos do Excel que eu tinha e fechar ela. E agora eu já tenho todas as informações na nossa planilha de estudo. Então a planilha de estudo está aqui, perfeito. E aí o que acontece? Atalhos do Excel. Olha que está muito ruim de se enxergar. Por quê? Porque a planilha está toda desconfigurada. Então o texto está muito grande para o tamanho da coluna, da linha, enfim. Então o nosso próximo passo agora é arrumar eles. E aí, mais uma dica para vocês, né, de otimização, que seria o quê? Quando você colou da formatação que veio. Então, ficou desse jeito, beleza, ok. O que você vai fazer? Temos várias formas de arrumar ela. A primeira é a seguinte. Lembra que nas aulas anteriores eu expliquei para vocês que para você selecionar toda uma coluna, você clica na letra. Então, ó, selecionei a coluna A, selecionei a B, selecionei a C. Então, quando eu seleciono uma coluna inteira, eu posso movimentar aqui o tamanho dela. Aqui, ó, quando eu passo o mouse entre o A e o B, me aparece essa barra com essas duas setas, uma para a esquerda e uma para a direita. Apareceu esse ícone, o que eu vou fazer? Eu vou apertar e segurar ele e mover, ó, para um tamanho que eu acho que fique razoável. Beleza, aqui já ficou mais ou menos razoável. Outra forma que eu poderia fazer era dar 2 cliques. Dei 2 cliques, ó, automaticamente ele vai ver qual é o maior texto que ele tem dentro de todas essas
linhas, né, da coluna A, e aí ele vai se basear na maior. Então, a maior, geralmente, a maior vai ser o quê? Vai ser essa daqui, pelo teclado. Ó. Só que aí vocês observam que ela ainda está dividida em duas linhas. Então, vamos aumentar mais ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar bem. Pronto. Agora, todas elas estão em uma linha só. Só que vocês observam que está muito espaçado, está muito estranho isso aqui. Então, como que a gente pode fazer para modificar tabelas dessa forma, para que seja da maneira mais rápida? Então, vamos lá, pessoal. Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar. Imagina que ela estava dessa forma. Eu venho aqui, ó, e puxo ela de um tamanho que eu acho que vai caber todos em uma linha. Beleza, aqui eu já acho que cabe todos. Certo? Agora eu venho aqui, ó, e puxo entre o B e o C para aumentar essa coluna aqui, a coluna B. Já sei que cabe todas também. E agora eu vou e puxo para a coluna C. Pronto. O que acontece? As colunas aqui agora a gente tem tudo em uma linha só. E para que eu fiz isso? Porque agora, pessoal, vocês vão clicar aqui entre o 1 e o A e clicar nesse quadradinho, para que ele selecione todas as linhas e colunas da nossa planilha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o mouse entre qualquer numeração aqui, ó. Poderia ser entre A1 e A2, A2 e A3, A3 e A4, enfim. Vou escolher entre A1 e A2 e dar 2 cliques. O que vai me acontecer? Ele automaticamente vai alterar todas as espessuras das linhas e colocar de um tamanho que fique agradável visualmente. E aí o que acontece? Aí você pode me falar, ué, William, mas essa aqui, ó, ficou ainda meio estranha. Vamos dar 2 cliques nela aqui para ver se ela volta ao normal. Se não voltou, puxa mais um pouco, ó. Seleciona de novo e vamos ver agora se vai. Pronto. Aqui é porque faltou um espaçozinho, então por isso que ele ficou com uma largura maior, uma altura maior da célula. Perfeito, pessoal. Então, em questão das linhas, já está perfeito. Ó. Elas já estão todas em um espaço padrão, já estão todas de uma forma que está agradável visualmente, né? E aí o que acontece, pessoal? Só que o que acontece? Aqui, ó, está um espaço muito grande. Então não tem necessidade dessa ação, essa coluna vir até aqui. Ela poderia muito bem vir só até aqui, ó. Já nos atenderia. Essa aqui do mesmo jeito, ó. Olha o espaço que está sobrando. Aqui também está sobrando. Enfim, como que a gente faz? Então a gente aumentou ela drasticamente para poder reduzir aqui a altura das linhas. E agora que reduziu, o que a gente faz? A gente dá 2 cliques entre o A e o B, ó. Pronto. Automaticamente essa coluna A, ela se reorganizou em que o tamanho dela, ó, coube todas elas em uma só linha de cada e está num tamanho perfeito. Aí a gente vai fazer esse mesmo processo para a linha B. Então você vem entre o B e o C, ó, dá 2 cliques. Pronto. Automaticamente ela se encaixou onde ela pegou como base o maior texto, que seria esse aqui, ó. Então por isso que ela veio até aqui. Se não existisse esse texto e esse aqui, ela viria até aqui. Mas, como existem, ficou um tamanho visualmente agradável, muito bom. E essa aqui, ó, praticamente já está quase perfeita. Mas vamos dar 2 cliques para ver se ele já se altera. Não se alterou. Vamos imaginar que ela tivesse assim. Na hora que eu dou 2 cliques, ó, pronto. Então agora, pessoal, o que acontece? A gente tem a nossa tabela organizada visualmente de uma forma agradável aos olhos. Então a gente tem as colunas em espaçamentos bem adequados, as linhas em espaçamentos também bem adequados, só que a gente pode melhorar ainda mais. O que acontece? Vocês podem observar, ó, que nessa coluna aqui A, ela vai ter os 3 maiores textos dela são esses daqui, ó. Se não existisse esses 3 aqui, a coluna ela viria até aqui. Então, no nosso caso aqui, em que a tabela só tem 3 colunas, está tranquilo, 100%. Mas imagine um caso onde você tem várias colunas,
onde cada espacinho desse aqui é imprescindível para que quando você imprima apareça todas as colunas. Então o que que você vai fazer para conseguir reduzir ainda mais a largura dessas colunas? Temos algumas dicas. É o seguinte, pessoal. Primeira coisa, vocês sempre quando for alterar alguma formatação, alguma coisa, eu sempre gosto de selecionar tudo. Então eu clico aqui, ó, já selecionei todas as células. E eu vou agora, pessoal, e aperto com o botão direito. Apertei com o botão direito, eu vou vir em formatar células. Formatação de células, eu vou vir aqui, ó, em alinhamento, na segunda aba, alinhamento. E aí eu vou clicar aqui em quebrar texto automaticamente, ó, e vou deixar ele marcado. Então o V vai ficar um Vzinho. Pronto. Dou um OK, o que que acontece? Agora eu tenho quebra de texto em toda a minha planilha. Outra forma que eu posso fazer, que é até mais rápido, é por aqui, ó. Quebrar texto automaticamente. Então vamos fazer novamente, ó. Se eu puxar para cá, o que que acontece, ó? Aqui está comendo texto. Ó, tá vendo que ela está ficando embaixo? Então, o que que eu posso fazer para facilitar a nossa vida aqui, ó? Deixa eu voltar aqui a configuração. Beleza, tá aqui tudo certinho. Então, imagina que eu quero quebrar o texto para que a coluna diminua mais. Como que eu posso fazer? Eu clico aqui, ó, no quadradinho para selecionar todas elas e venho quebrar texto automaticamente. Pronto, ele já quebrou. Então agora o que que eu faço? Se eu puxo aqui, ó, para cá, ele continua, ele tem um texto aqui, só que ele não está mostrando tudo, ó, a sequência aqui não está sendo mostrado. O que que acontece? Eu vou e clico aqui, ó, seleciono tudo e dou 2 cliques entre qualquer diferença entre linhas, 7 e 8, 6 e 5, dá 2 cliques. Pronto. O que que aconteceu, pessoal? Automaticamente ele reorganizou a altura das células para que quando ela fosse de um tamanho grande, ela ficasse em 2 linhas, em 2 ou mais linhas, o tanto necessário para caber todo o texto e ficar tudo visível. Porque antes, aqui ele só estava mostrando habilitar atalhos das guias, não estava mostrando pelo teclado. Por quê? Porque a quebra de texto tinha sido feita, só que você não reorganizou as linhas. Então o que que acontece, pessoal? Imagina, não, ainda o espaço está muito grande, vamos diminuir mais. Beleza. Você pode diminuir, ó, seleciona tudo, dá 2 cliques, pronto. Só que quanto mais você puxa essa coluna para cá, o que que acontece? Mais ela vai descer o texto. Então ela vai ficar maior na vertical, né, no tamanho dela em lista, mas em compensação a coluna dela vai ficar bem pequena. Então aqui a gente poderia organizar dessa forma aqui, ó, o para vai ficar bem coladinho. Então seleciona aqui tudo, dou 2 cliques. Então pronto, todas as linhas aqui já estão organizadas dessa forma. Então, ó, vocês observam o seguinte, quando o texto é muito pequeno, ele vai ter uma largura pequena, uma altura pequena. Por quê? Porque só em uma linha já cabe ele. Agora, quando eu tenho um texto maior, como esse aqui, ó, da linha 13, onde ele fala habilitar atalhos das guias pelo teclado, eu tenho vários textos. Então, para caber todo esse texto, o próprio Excel ele teve que aumentar a nossa coluna, a nossa linha, a altura dela em 3 vezes. Então, por isso que temos 3 linhas aqui. E tudo isso ele faz automaticamente. E aí, pessoal, o que que acontece? No nosso caso aqui, eu vou voltar, vou deixar só em uma linha, porque vai ficar mais agradável visualmente e não tem necessidade da gente colocar todos dessa forma. Perfeito. Sabendo disso, o que que acontece? Outra dica de questão de otimização de tempo é quando a gente quer ajustar a largura dessas colunas para que todas elas fiquem com o mesmo tamanho. Por algum motivo, você precisa que essas colunas elas fiquem padronizadas com o mesmo tamanho. Mesmo que o texto daqui seja diferente do daqui, enfim, não importa. Como que vocês fazem para padronizar todas as colunas de um mesmo tamanho? Vocês podem clicar aqui, onde vocês vão selecionar todas as colunas e todas as linhas
da sua planilha. E aí, ó, com elas selecionadas, você vem e passa o mouse entre uma coluna e outra e aperta e segura, ó. E aí você movimenta para a esquerda, para a direita, enfim. O que acontece? Aqui você está pegando como base a coluna A. Então, o tamanho que a coluna A ficar vai ditar o tamanho de todas as outras colunas. Então, ó, se eu aumento ela bem drasticamente, o que vai acontecer? A coluna A ficou grandona, a coluna B ficou grande, C, a D, a E, a F, enfim. Todas as colunas de sua área de trabalho do Excel ficaram padronizadas com o mesmo tamanho de largura. Então, para alguns casos isso pode ocorrer, vocês já sabem como fazer. E aí, pessoal, o que acontece? Muitas vezes a gente tem a padronização não só nas colunas, mas também nas linhas. E aí, como que funciona essa questão das linhas? É o mesmo raciocínio. Então, se você quiser selecionar e alterar a altura de todas as linhas de uma vez, como que você pode fazer? Você clica aqui, ó, para selecionar todas. E aí você movimenta, escolhe a diferença entre uma linha e outra, 9 e 10, um exemplo. E aí, ó, eu vou e puxo aqui. E aí, ó, essa altura aqui do 9, ela vai representar todas as outras linhas. Então imagina que eu quero uma altura dessa aqui, ó, de 61,80. Eu solto. Pronto. Automaticamente todas as minhas linhas estão com essa mesma largura ou essa mesma altura de célula, tá bom? E aí vocês podem falar, não, William, mas não ficou legal aqui, ficou muito espaço entre um e outro. Perfeito. Como que a gente faz para organizar novamente? Seleciona aqui, ó, dá 2 cliques entre uma linha e outra. Dá 2 cliques entre uma linha e outra. Pronto, alterou. E aí, pessoal, por algum motivo, vocês querem analisar e querem deixar as linhas padronizadas, mas só as linhas que estão ativas, que tem texto. Então, seriam só apenas as linhas A, B e C. Então, as outras, elas não se encaixariam. Então, como que a gente faria isso? A gente seleciona, ó, aperta e segura na coluna A aqui e vem puxando o mouse para cá. Pronto. Selecionei todas elas, eu posso alterar agora com base na coluna a coluna B e a coluna C vão ter a mesma largura. Então, ó, pronto. A B e a C, todas elas vão ter a mesma coluna, a mesma dimensão. Já a D, a E, a F, essas outras aqui, elas estão com configuração que eu deixei por último. Não estão nessa mesma configuração da ABC. E aí, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vim aqui e arrumei a coluna A, a coluna B e a coluna C para cada uma ficar com seu tamanho para se adequar aqui dentro da planilha. Perfeito. Só que aí, essa visão aqui dessas colunas a partir da D, E, F, G, H, enfim, até o infinito, elas estão me atrapalhando visualmente, porque está uma coluna muito grande, está uma largura de coluna muito inadequada. Então eu quero colocar as colunas pequenininhas a partir da D. Como que eu posso fazer? Agora a gente vai fazer como se fosse uma engenharia reversa. Então o que acontece? Eu venho aqui, ó, e seleciono, clico no quadradinho aqui para me selecionar todas as linhas e todas as colunas da minha planilha. Perfeito. Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou, não sei nem se existe essa palavra, mas vou falar para vocês. Eu vou desselecionar algumas colunas que eu não quero que sejam alteradas, que no caso vão ser a A, a B e a C. Então vamos lá. Como que eu faço para tirar da seleção essas colunas aqui? Eu simplesmente, pessoal, vou no Ctrl e seguro, no Ctrl do teclado, passo o mouse aqui na coluna A, ó, e clico. Pronto. Cliquei, o que aconteceu? Todos estão selecionados, menos a coluna A. Eu não quero que seja selecionada a coluna B e C. Então eu aperto no Ctrl e seguro e clico na B, clico na C. Aí eu espero ficar essa setinha preta aqui, ó. Pronto. Perfeito, pessoal. Agora, ó, se eu apertar no Ctrl e rolar a bolinha do mouse aqui, ó, todas as colunas até o infinito estão selecionadas, menos a coluna A, B e C.
Perfeito, era exatamente isso que eu queria. E agora, pessoal, eu vou deixar elas, essas outras aqui, ó, com um tamanhozinho bem pequeno, bem agradável visualmente. Então eu vou, ó, e seleciono e pronto. Automaticamente todas elas ficaram com esse tamanho padrão que eu coloquei. Ok? Então beleza, estou salvando aqui, ok, beleza. Agora, pessoal, o que que acontece? Vamos imaginar que as colunas elas estão dessa largura aqui. E eu quero que todas as outras colunas, ou essas linhas aqui, todas elas continuem desse tamanho. E somente essas que estão preenchidas, elas fiquem pequenininhas, que caibam o texto e pronto. Como que eu posso fazer? É o mesmo raciocínio. Vocês vão lembrar o seguinte, quando você tem vários elementos selecionados, quando você aperta no Ctrl e segura, quando você aperta no Ctrl e segura e clica em um elemento, você está tirando a seleção dele. Então antes ele estava selecionado, agora quando você aperta no Ctrl e segura, ele não vai estar selecionado mais. Ok? Então como que a gente vai fazer para resolver isso aqui e deixar essas colunas aqui de baixo, todas elas com essa largura, e essas que estão com o texto, vamos deixar elas menos largas, que elas se encaixem dentro do texto. Vamos fazer o mesmo procedimento. Ó. Você vai clicar aqui no quadradinho. E aí, ó, você vem e clica, ou melhor, se fosse para você selecionar tudo e tirar essas linhas aqui que estão com texto, seria dessa forma. Cliquei aqui, selecionei tudo. E aí, ó, eu aperto no Ctrl e seguro e clico aqui, ó, do 1, 2, 3, tal, 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 e vou descendo aqui até... Opa, pronto. Aqui, ó, ainda falta essa. Aperto no Ctrl de novo, seguro. Pronto. Perfeito, eu já tinha selecionado todas elas. Só que aí eu não quero fazer isso. Eu quero selecionar apenas as linhas que tem texto. Então, como que eu vou fazer? Clico aqui na primeira, ó. Aí é aquela aula que eu já tinha naquela aula que eu já tinha mostrado. Aperto no Ctrl, seguro. Aperto no Shift, seguro. E aí eu aperto uma vez na setinha para a esquerda, para a direita. Pronto, já selecionou as linhas, todas as linhas que estão preenchidas. E agora eu clico uma vez na tecla para baixo do teclado. Pronto. Automaticamente todas as minhas linhas e colunas com texto foram selecionadas. Aí eu venho aqui e simplesmente dou 2 cliques entre o 1 e o 2. Aí, ó, perfeito, só arrumou uma. Aí, vamos lá. Se eu clicar aqui no 1 e no 3. Espera aí, vamos lá de novo. Ah, perfeito, pessoal. Então, o que acontece? Vamos fazer diferente. Foi até bom isso ter acontecido, porque se eu selecionar só a linha, só as linhas que tem texto, e vier aqui, ó, e alterar elas, só vai alterar de uma por uma. Como que eu vou fazer para que toda a minha seleção ela se adeque automaticamente? Eu clico aqui, ó, na setinha da 1, aperto, seguro e puxo para baixo, até eu selecionar todas. Selecionei todas que estão com texto, ó. Agora eu clico entre um intervalo e outro, entre uma linha e outra, 6 e a 7, um exemplo. Dou 2 cliques. Pronto. Automaticamente, somente as minhas linhas que estão com texto foram alteradas do tamanho. As outras, ó, continuam no tamanho padrão que a gente tinha deixado daquela hora. Só que isso aqui eu fiz só de exemplo. Então eu quero que todas elas fiquem com a linha fina, com a linha pequena dessa forma aqui. Então vamos lá. Então eu clico aqui, ó. Clico aqui para selecionar todas as linhas e todas as colunas, dou 2 cliques. Pronto. Agora automaticamente todas as minhas linhas e colunas estão organizadas. Perfeito, pessoal. Então vamos salvar aqui 100%. E aí agora a gente vai trabalhar na questão de formatação de tabelas, né? O que acontece, pessoal? Até o momento,
O Excel ele entendeu que aqui tem dados, né? Que tem caracteres em textos. Só que esses caracteres em textos, eles estão soltos. Então o Excel não sabe se é uma tabela, se é uma informação, se é uma soma, ele não sabe. Então, para ele começar a entender e poder nos proporcionar algumas demandas, a gente precisa fazer algumas configurações. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês aqui, a gente tem elementos soltos. Então, aqui, ó, essa linha aqui, essa linha e essa coluna, elas representam esse nome, ok, beleza, enfim. Como que a gente vai fazer para que o Excel entenda que isso aqui, esse conjunto de informações que vai da coluna A, B e C e da linha 1 à linha 17 é uma tabela que compreende várias informações? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos selecionar toda a parte que tem texto. Então eu clico aqui na ação, ó, Ctrl Shift, seta para a direita, seta para baixo. Selecionei tudo que tinha texto aqui dentro da minha planilha. Agora eu vou vir aqui, ó, pessoal, em formatar como tabela. E aí quando eu formato como tabela, o que acontece? Eu vou ter todas elas vão me trazer uma tabela. Então isso aqui vai virar uma tabela, em qualquer uma dessas que eu clicar. Qual a diferença de uma para outra? É o tipo de formatação. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma formatação onde o meu título ele não vai ter uma cor diferente, como aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vocês vão observar que a planilha ela tem a primeira linha, que é o cabeçalho, ela tem uma cor mais escura. Inclusive, vou colocar aqui para vocês verem. Então, vamos lá, vou colocar essa preta aqui, ó. Aí ele me pergunta, onde estão os dados da tabela? Estão aqui, onde eu já selecionei, então não preciso mexer nisso aqui. E aí ele vai me perguntar, minha tabela tem cabeçalhos? Perguntar não, ele vai pedir para me marcar ou não, se a tabela tem cabeçalhos ou não. Se ela tiver, que é o nosso caso, onde você vai ter a ação, o atalho do Windows, o atalho Mac, ou qualquer outra informação que tivesse aqui, isso daqui seriam cabeçalhos. Se ela não tivesse, ela tivesse só a partir daqui, ó, mudar de aba para a direita, já tivesse as informações, sem um cabeçalho, a gente deixaria desmarcado. Mas como ela tem cabeçalho, eu vou deixar marcado e vou dar um OK. Pronto. O que me aconteceu? O que agora ela entende disso aqui? O que acontece, pessoal? Agora, todo esse conjunto de dados aqui, ó, ele é uma tabela. E agora a gente vai conseguir organizar essas informações de uma forma muito melhor e muito mais rápida e muito mais ágil quando se tem uma tabela do que quando se tem dados soltos. Inclusive, ó, quando a gente cria uma tabela, automaticamente ele já me dá os filtros aqui, que eu vou mostrar em aulas futuras. Não vou mostrar agora. Mas o que acontece? Aqui ele já entendeu que essa primeira linha aqui é a coluna, ou é o cabeçalho, e essas daqui são as informações de cada item. Então, para mudar a aba da direita, eu clico em blá, 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 blá. Beleza. Então, perfeito, pessoal. Então, agora, o que acontece? Vocês observam que nessas linhas aqui padrões, elas estão bem clarinhas. O que acontece? Vou fazer só um exemplo aqui para mim mostrar para vocês. Deixa eu excluir isso aqui. Imagina que eu tenho essa planilha aqui em branco, então não tem nenhuma informação dentro dela. Se eu aperto Ctrl P, mais uma dica de otimização. Para mim imprimir uma tabela, eu aperto Ctrl P. Apertei Ctrl P, o que ele vai me dizer? Não encontramos nada para imprimir. O que ele está querendo dizer? Essas linhas aqui, ó, que são clarinhas, que já vem no Excel quando você abre um novo arquivo, essas linhas elas só são referências para você. Mas na prática, na realidade, elas não existem. E se elas não existem, o que acontece? O Excel, na hora que você vai imprimir, ele não entende que isso aqui para ele é nada. Só que aí agora eu vou dar
um Ctrl Z, que depois vou mostrar alguns outros comandos, mas só já falando, né? Um Ctrl Z para mim voltar com o que eu tinha antes. Então eu tinha excluído essa tabela, eu voltei ela ao local inicial. Então o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem agora a tabela. Então essa tabela você observa que essas linhas aqui, ó, elas são mais grossas, né? E aí, se eu venho aqui e clico em Ctrl P, o que me acontece? Automaticamente ele me dá uma pré-visualização do que eu vou imprimir. E aí nessa pré-visualização eu já observo, ó, que tem tudo aqui da nossa tabela. E qualquer outro elemento que estava aqui embaixo, que não existem, que só são aquelas linhas que eu falei que são linhas imaginárias, elas nem aparecem aqui. Elas só apareciam se tivesse um texto. Imagina o seguinte, vou escrever meu nome aqui, ó, aleatório. William. E aí eu dou um Ctrl P novamente. O que acontece? Ó, a única célula fora da tabela que tem um caractere é o meu nome, que é essa célula aqui. Então ela vai aparecer. Por quê? Porque tem um caractere. Ok? Então, perfeito. Sabendo disso, o que acontece? Então aqui a gente formatou esse conjunto de dados como uma tabela. E aí já começa de agora os benefícios de se ter uma tabela. Primeiro deles, imagina que, deixa eu tirar aqui, pronto. Aqui a gente está sem tabela, sem nada, só tem as informações. Imagina o seguinte, pessoal, vocês têm essa tabela e querem imprimir. E aí vocês querem colocar onde na primeira linha fica uma cor mais profunda, né, devido ao seu cabeçalho. E a cada uma linha, vocês vão pulando, ó, vocês querem que ela fique em uma cor separada, uma cor diferente, para que facilite a visualização. Porque se você não coloca nenhuma cor, o que acontece? Fica ruim de você enxergar quando você imprime. Então, em cada linha em zigue-zague, digamos assim, você vai ter uma cor. Então seria mais ou menos assim, ó. A primeira, vamos colocar aqui uma cor, essa cor. A primeira não, a segunda, agora a quarta. Essa. Enfim. Se eu não tenho uma tabela, o que acontece? Eu vou precisar fazer isso aqui na mão. E aí você imagina o seguinte, imagine que por algum motivo você vai criar uma nova linha. Então eu aperto aqui com o botão direito, vou inserir linha inteira, seleciono, pronto. Aí imagina, você fez tudo isso aqui à mão, e aqui imagina que você tem várias linhas laranjadas dessa, tem essa, enfim, várias. E aí o que acontece, pessoal? Por algum motivo você precisou criar uma linha nova aqui. O que acontece? Toda a sua formação ela foi por água abaixo. Por quê? Porque agora a linha que é laranjada seria essa aqui, ó. Se seguir o padrão. Essa aqui já seria branca, essa aqui seria laranjada, essa aqui branca, essa aqui laranjada e assim sucessivamente. Então você teria que fazer tudo isso manualmente, o que levaria um trabalho incansável. Perfeito. Então, para evitar esse tipo de situação, foram criadas as tabelas. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, tirar esse alaranjado. E aí, pessoal, a gente vem aqui, ó, e seleciona toda ela. Pode selecionar com mouse ou com teclado. Seleciono todo o meu conjunto de informações e venho aqui e formato como tabela. Formatei como tabela, ele já vai me dar alguns exemplos, alguns modelos já prontos. Então, ó, vamos utilizar esse aqui, que geralmente eu gosto de usar. Onde na primeira coluna, que é o cabeçalho, ele vai ter a cor azul. Então, deixa eu colocar ele aqui já. Minha tabela tem cabeçalhos? Ok. Pronto. Aí, vamos voltar aqui, ó. O que acontece? Aqui você já tem uma pré-visualização, ó. Onde na primeira linha você vai ter o cabeçalho. E esse cabeçalho, ó, tem uns tracinhos brancos. O que significa o tracinho branco? Significa que o texto que estiver ali dentro, ele vai ser na cor branca.
E isso você não vai precisar configurar. Ele já vai vir automaticamente. Então, você só clica, ó, automaticamente ele vai me dar. Aí, a partir da segunda linha, ele vai me dar um tom de azul mais claro, né? E depois vai me dar um branco, depois o tom de azul mais claro, depois um branco, depois o tom de azul mais claro e assim sucessivamente. E tudo isso aqui automático. Então o que acontece? Se eu criar aqui, ó, inserir uma linha da tabela acima, automaticamente ele já vai formatar da maneira correta, ó. Antes o copiar ele estava branco. Se eu selecionar aqui e inserir uma linha, ó, o copiar ele já desce na cor azul claro e já me fornece uma linha branca, uma linha em branco na cor branca, porque a linha de cima é azul claro, enfim. Então, ó, se eu acrescento aqui várias linhas de uma vez, automaticamente ele já organiza para que essas linhas elas fiquem de uma forma padronizada. Então, olha a quantidade de tempo que você vai economizar você trabalhando como tabela. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só o início do que a gente pode fazer com a tabela. A primeira é a questão de formatação. Você não vai perder mais tempo com formatação, porque a própria tabela ela já está pré-configurada, onde essas configurações elas podem ser alteradas à medida que você achar importante, achar necessário e da forma que você quiser. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para me voltar. Perfeito. E aí, além de todos os benefícios, a gente tem o seguinte. O que acontece? A tabela em si, a gente selecionou toda ela, então ela veio até aqui. Então, tudo isso aqui ó, é a tabela. E aí vocês vão observar que toda tabela que vocês criarem, no cantinho aqui inferior direito, vocês vão ter como se fosse uma espécie de uma seta. Essa seta, o que ela representa? Ela representa o final da tabela. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir uma tabela, eu posso fazer isso automaticamente apenas clicando aqui, ó, passando o mouse aqui. E aí, por algum motivo, eu falo, não, esses três aqui, eles não fazem mais parte da tabela, eu quero tirar eles fora. Então, eu passo o mouse aqui, ó, aperto e seguro. Eu vou puxando aqui, ó, eu vou puxando aqui e ele vai me mostrando até onde eu quero ir. Então, eu quero tirar os três. Pronto. Automaticamente, os três, eles já saíram fora daqui, ó. Então, a minha tabela agora, ela só vai até aqui. Aí, vou dar um Ctrl Z aqui para mim voltar. Beleza. E aí, para que isso aqui serve? Isso aqui serve para quando você quer tirar informações da tabela, como eu fiz agora. Ou você quer aumentar essa tabela. Vamos supor que faltou um comando aqui. Vamos lá, comando X. Só um exemplo. XX, o atalho, no Mac vai ser XX. Beleza. Só um exemplo. O que acontece, pessoal? Antes, a minha tabela ela vinha só até aqui, ó. E aí, por ela vir só até aqui, ó, eu não tinha mais espaço para criar um novo campo. Então, como é uma tabela, eu posso simplesmente puxar e já puxar logo mais umas 3 linhas para ficar outras em branco, para que caso eu queira acrescentar mais itens na tabela, eu consiga. Pronto, resolveu a minha situação. Então, deixa eu apagar aqui, esse comando foi só de exemplo, perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Para vocês verem o tanto que é interessante você trabalhar com tabela, que eu clicando apenas em uma célula aqui da tabela, ó, ele já entende que isso tudo é uma tabela. E aí o que ele me dá de informação? Na hora que eu passo o mouse em outros modelos, automaticamente ele já me mostra como que vai ficar. Só que se eu tiro o mouse, ó, volta pro modelo normal, que foi o que eu escolhi. Se eu passo o mouse em cima de outros modelos, ele vai me mostrar como que vai ficar, ó. Então eu vou passando o mouse, ele vai me mostrando. Vamos supor que por algum motivo eu gostei desse azul bem forte aqui. Quando eu clico, ó, pronto. Automaticamente ele já me
alterou todas as informações, a formatação, onde agora ela vai estar nesse modelo. Então vamos voltar aqui, vamos deixar nessa aqui. Aí, por algum motivo, que eu não sei qual, mas por algum motivo, você quer alterar as informações dessa tabela. O que você pode fazer? Você pode criar um novo estilo. Eu não vou entrar agora nesse detalhe porque o nosso objetivo é mais otimização. Então a gente vai usar os que já estão padrões aqui, mas caso você queira criar um novo estilo, você pode estar criando aqui. Então a gente vai deixar essa configuração de tabela. E aí, o que acontece? Perfeito. A tabela está organizada. O Excel já entendeu que tudo isso é uma tabela. E aí, a gente vai para os elementos da tabela. O que acontece? Quando a gente olha aqui em cima, ó, você vai observar que não existe a palavra design de tabela. Só que quando você clica em qualquer célula de uma tabela, o Excel ele já entende que ali é uma tabela e aí ele vai nos mostrar essa nova aba. Ó. Antes não tinha, ela fica aqui. Ó. Então antes não tinha, cliquei dentro da tabela, ela me mostra design da tabela. Então aqui a gente vai ter os elementos da tabela. Então o que acontece? Para que a gente precisa alterar, manipular essa questão da tabela? Porque, igual eu falei para vocês, se essa tabela não for configurada como tabela, o Excel não vai conseguir nos proporcionar algumas automatizações e alguns processos em que, se aqueles dados estivessem sendo tratados como tabela, ele nos proporcionaria. E aí eu vou mostrar para vocês agora algumas das implicações de se ter tabelas no Excel. Então, uma das que eu acho mais interessantes é a seguinte. Vamos por parte. Primeiro, a gente pode colocar aqui o nome da tabela. Então, por algum motivo eu quero selecionar aqui toda essa tabela e falar que essa tabela aqui é o nome atalhos. Só o nome atalhos. Então, a tabela inteira ela representa os atalhos. Perfeito. Então, agora qualquer movimentação que eu fizer e chamar o nome atalhos, ele vai entender que é dessa tabela. Perfeito. Beleza, já alteramos o nome. Depois a gente vai ver o que dá para fazer com esse nome da tabela. Mas tranquilo. Outra questão. Por algum motivo, eu tinha meus dados aqui que eu puxei de outra tabela, de outra planilha que não estava como tabela. Estavam os dados cru. E por algum motivo eu quero tirar fora a tabela, a configuração de tabela, e quero voltar ao normal. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda a minha tabela e vou clicar aqui em design de tabela e converter em intervalos. Aí ele pergunta, deseja converter a tabela em um intervalo normal? Eu vou colocar sim, eu desejo. E aí automaticamente ele perdeu a configuração de tabela. Então, ele continuou com essa formatação, mas se eu vier aqui e clicar aqui e colocar sem preenchimento, ele já vai deixar tudo certinho aqui, da forma que estava. E aí, aqui está nessa linha azul. Vamos colocar aqui, sem bordas. Pronto. A tabela já voltou ao normal. E aí vocês podem me perguntar, uai, mas e o título aqui que estava, ele não está aparecendo mais. Ele está aparecendo sim. Só que o problema é que a célula, o fundo dela é branco. E ela estava configurada para cor branca. Então ela está meio que transparente aqui. Então se eu seleciono aqui, as três linhas, a linha que tem as três colunas aqui dos títulos, e eu clico aqui, e coloco em automático, automaticamente ele já vai me dar ele vai voltar com o texto na cor escura. Eu vou conseguir visualizá-lo. Perfeito? E aí o que acontece, pessoal? Então vamos formatar ela novamente como tabela. Então seleciono aqui, clico aqui. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem, ok, pronto.
Já está selecionado 100%, tudo bonitinho. Aí, ó, aqui eu posso simplesmente clicar aqui e deixar, colocar o branco, que era o que estava, né? Beleza. O que acontece, pessoal? Aqui em design de tabela ainda, a gente tem alguns elementos que começam a facilitar a nossa vida. E que eu vou explicar para vocês agora mesmo. É o seguinte, a gente tem a segmentação de dados. A segmentação de dados ela é um marco em nossa história. Porque o que acontece? Ela facilita demais as nossas buscas. Então vamos lá, pessoal. Antes de falar da segmentação de dados, ou melhor, vou deixar isso para uma aula mais para frente. Depois a gente trabalha melhor. Porque agora é só mais uma visualização geral. Perfeito. Então aqui depois a gente vai trabalhar a segmentação de dados. Mas só para vocês já saberem. A segmentação de dados, ela vai nos mostrar, por exemplo, imagina que aqui a gente tem, ó, produto 1, produto 2, produto 3. Imagina que aqui foram vendidos, a vendas. Produto 1, produto 2. E aí, ó, eu vou e seleciono aqui e formato como tabela. Aí minha tabela tem cabeçalhos? Não tem. Então, ó, ele automaticamente já cria um cabeçalho. E aí eu vou fazer só de uma forma geral, depois a gente especifica melhor. Então, ó, cliquei aqui dentro da minha tabela, eu venho aqui em segmentar dados. E aí eu coloco aqui coluna 1, coluna 2 e dou um OK. O que vai me acontecer, pessoal? Aqui ele vai gerar filtros. Então, ó, aqui antes tinha o produto 1, produto 2, produto 3, todos os produtos que foram vendidos. Por algum motivo eu quero que apareçam apenas os produtos 1. Então, ó, eu clico aqui, automaticamente ele vai me filtrar apenas o produto 1. Ah, não quero o produto 1 mais, quero o produto 2. Tá aqui. Ah, eu quero o produto 3. Tá aqui. Então, esses são os filtros. E aí, só uma visão geral também, depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas só para vocês saberem. Imagina que isso aqui não é uma tabela. Então, vou selecionar elas aqui e colocar converter em intervalo. Aí, vou deixar aqui do jeito que está. Vou apagar isso aqui. Imagina que eu vou colocar aqui produto, quantidade. Então aqui foi o produto que foi vendido e a quantidade de cada um. Imagina que eu quero jogar um filtro aqui, ó, onde ele vai me mostrar todos os... Vou colocar o filtro. Como que a gente coloca o filtro? Eu venho aqui em classificar e filtrar e clico em filtro. Pronto. Então agora, ó, automaticamente ele vai me mostrar se eu quero classificar de A a Z. Então aqui está produto 1, produto 2, 3, 1, 2. Então vou colocar aqui uma cor mais agradável. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Então eu coloquei o filtro, né? Que se você quiser tirar o filtro, é só clicar. Ah, vou colocar o filtro. Coloquei. Pronto. Aí você imagina o seguinte. Ah, eu quero ver só a venda dos produtos 1. Então eu clico aqui, ó. E aqui eu vou ter todos os produtos. Se eu desmarcar isso aqui e selecionar só o produto 1, automaticamente eu vou ter só o produto 1. Ah, eu quero em ordem alfabética. Então, ó, eu clico de A a Z. Então, antes estava tudo bagunçado, agora ele vai me dar os produtos em ordem alfabética. Então, produto 1, produto 1, produto 2, 2, produto 3. E aí as quantidades de cada um. Aí aqui só para vocês entenderem. O que acontece? O filtro, qual é a diferença do filtro para segmentação de dados? Primeiro, se isso aqui não for uma tabela, você não vai conseguir segmentar os dados. Então, vou retirar aqui o filtro e já vou formatar isso aqui como uma tabela. Por quê? Porque eu vou facilitar a minha vida. Ó. Então, dou um OK, pronto.
agora isso aqui é uma tabela. Então, automaticamente, ele já colocou o filtro. Eu nem preciso vir e colocar o filtro. Automaticamente, ele já me dá o filtro. E aí, ó, agora eu posso fazer a segmentação de dados. Venho aqui, clico aqui dentro da tabela, design de tabela, inserir segmentação de dados. Vou colocar só produto. Olha o que vai acontecer. Clico no produto 1, ele só vai me mostrar o produto 1, as quantidades que foram vendidas. Produto 2 também. Produto 3 também. Então, esse é o raciocínio de filtro e segmentação de dados. Vai ter uma aula específica para isso, só quis mostrar os potenciais devido a gente estar trabalhando com as tabelas. Perfeito, pessoal. O que acontece? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, continuando aqui nessa tabelinha ainda, ela está formatada como tabela. E aí, o que acontece? O usual, que geralmente as pessoas vão fazer para calcular a soma de produtos da quantidade total, seria colocar aqui um igual e a soma. Aí viria aqui, pronto, somaria. Só que aí o que acontece? Se eu faço isso, ó, e crio uma linha na tabela aqui, ele não vai ficar interessante. Por quê? Eu quero que o Excel entenda que esta tabela, ela tem no final dela um somatório. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu vir colocar uma fórmula aqui, eu clico na tabela, venho em design da tabela e aqui eu vou ter algumas opções, ó. E entre elas eu vou ter a opção linha de totais. Então quando eu clico, ó, automaticamente ele me gera essa última linha. Então eu posso acrescentar várias linhas aqui, ó, que automaticamente ele já vai entender que eu quero que soma tudo isso. E aqui ele ainda me mostra se eu quero que eu coloco nada, né? Se eu quero que ele me mostre a média. Então deixa eu apagar isso aqui. Eu quero a média. Então, ó, calculando a média disso aqui tudo vai dar 3. Eu quero a soma. Vai dar 15. E assim sucessivamente. Então isso aqui ele já está configurado. Então ele já te coloca o total aqui, ó. Aí ele coloca, se você quiser calcular a média, só clica aqui na média. E aí, só que aí ele vai pegar a média dos produtos daqui. Então o correto é deixar o nome total aqui do lado e aqui calcular. Eu quero desvio padrão. Ele vai te dar, vai calcular automático. Então essas são algumas dos benefícios de se utilizar as tabelas. Ok? Então, voltando aqui na tabela do Excel, o que acontece? A gente tem essas informações e agora isso aqui está tratado como uma tabela em que a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Tchau, tchau, viu?